Agora, eu quero te mostrar uma forma de fazer a mesma coisa que esse código está fazendo, só que reduzindo ele para uma única linha. Ah, Roger, é só usar ternário, não é? Não, você não deveria usar ternário nesse caso. Por quê? Porque para usar ternário aqui, você faria algo desse tipo. Login message exists é truthy. Se sim, executa login message exists.remove. Se não, faz qualquer coisa. Qual que é o problema desse design de código? O problema é que toda essa expressão do ternário vai retornar um valor e você não está aproveitando esse valor. Se login message exists armazena um valor truthy, toda essa expressão do ternário vai retornar o valor à esquerda dos dois pontos. Isso significa que toda a expressão do ternário vai retornar o valor que a invocação do remove retorna. E você está fazendo o que com esse valor? Nada. Se login message exists armazena um valor false, toda essa expressão do ternário vai retornar o valor à direita dos dois pontos e novamente você está fazendo nada com esse valor. Se você não aproveita o valor que o ternário retorna, não faz sentido usar ternário. Quando que você deve usar ternário então? Você deve usar ternário quando, baseado em uma condição, você precisa obter um valor. E nesse caso, você não quer obter um valor. Você só está usando uma condição para executar um efeito colateral. Não vai existir aproveitamento de valor. É por isso que não faz sentido usar ternário nesse caso. Eu vou remover ele. Porém, tem como você fazer a mesma coisa que esse código está fazendo, só que reduzindo ele para uma única linha. E você pode fazer isso usando uma funcionalidade relativamente nova da linguagem chamada Optional Chaining. Eu vou escrever aqui para você. Optional Chaining. Se você traduzir Optional Chaining, a tradução seria algo como encadeamento opcional. E o propósito dessa funcionalidade é ajudar você a evitar problemas com no e undefined quando você precisa trabalhar com objetos. Lembrando que login message exists pode armazenar um elemento do DOM, e elemento do DOM é o objeto. Mas como assim essa funcionalidade vai ajudar você a evitar problemas com no e undefined? Bom, eu vou remover esse comentário daqui e observa o seguinte. A login message exists vai armazenar dois possíveis valores. Ou ela vai armazenar no, caso o query selector não tenha encontrado no DOM um elemento com esse data.js, ou ela vai armazenar um objeto. Que objeto é esse? É a referência do elemento no DOM que o query selector vai retornar caso o elemento exista no DOM. E por causa da possibilidade da login message exist armazenar null, antes de executar o método remove nela, você precisa verificar se ela não está armazenando null. Ou seja, você precisa fazer essa verificação antes de executar o método remove, porque você precisa ter certeza que login message exists não está armazenando null. Porque se você simplesmente remover o if e executar login message exists.remove sem verificar antes se a login message exists está armazenando null, esse erro famoso é lançado no console. O que esse erro está dizendo para você? Não é possível ler propriedades de null lendo remove. Em outras palavras, ao ler a propriedade remove, o erro foi lançado porque a consta login message exists está armazenando null e nesse null foi encadeado a execução de um método remove. Ou seja, por baixo dos panos, o que aconteceu foi o seguinte, null.remove. Se você executar essa expressão, obviamente o mesmo erro é lançado com a exata mesma mensagem, porque null nem é objeto e muito menos contém um método remove. Então é por causa desse tipo de erro que você precisava inserir aquela verificação com o if antes de executar o remove. Só que agora, ao invés de usar um if para impedir que o remove seja executado caso ele esteja encadeado em null, você pode usar o optional chaining. Como que você usa o optional chaining?
Você insere ponto de interrogação e ponto antes de executar o método. Ou seja, você insere o optional chaining, que é esse ponto de interrogação ponto, antes de executar o método no valor que você suspeita que pode ser null. O que vai acontecer aqui? Como agora o optional chaining está sendo usado, se login message exists armazena null, o JavaScript nem vai ler o ponto remove e por isso não vai lançar erro, e toda essa expressão vai retornar undefined. Se você testar esse código, você vê que o erro não é mais exibido, e se você inspecionar a mensagem e fizer login, você vê que o H5 foi removido do DOM, novamente nenhum erro é exibido na aba console, e isso significa que o optional chaining está funcionando como esperado. Então esse é um caso onde através do optional chaining você pode evitar lançamento de erro na sua aplicação e ainda deixar o seu código mais conciso. Existem vários casos em que o optional chaining pode ser útil, mas o fundamento do optional chaining é o que você acabou de ver aqui. Evitar lançamento de erro caso alguma propriedade ou método no seu código tenha sido encadeado em null ou undefined.